1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. O verso é do 13 até o verso 11. Do verso 11 até o 13, perdão. 1 Samuel 16, verso 11 até o 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de aparência, de semblante, e de boa aparência também. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o meu escolhido. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, que é a terra onde ele habitava, o profeta Samuel. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para nós hoje, baseado nesse texto, com o seguinte tema: o segredo de Davi e as estratégias de Deus. O segredo de Davi e as estratégias de Deus. Deus, ele trabalha com estratégia. E aquele que segue as orientações de Deus, as estratégias de Deus, sempre será bem-sucedido em qualquer batalha, em qualquer luta, em qualquer desafio. O grande segredo de Davi era seguir as estratégias de Deus. Era obedecer o Senhor. E entender que se ele fosse guiado pelas estratégias de Deus, ele seria mais que vitorioso em todas as batalhas que ele enfrentasse. Samuel, na verdade, ele procura, de alguma forma, ungir o escolhido de Deus, mas ele se impressiona muito com a aparência. Então Deus, ele vai chamar o profeta Samuel para esta missão, vai dizer: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai a Belém. Vai na casa de Jessé, o belemita, porque eu tenho me provido de um rei, de um dos filhos dele. Só que Deus não revelou que filho era esse. E ele tinha 7 filhos, e Deus não disse qual seria o escolhido dele. Então o primeiro rei de Israel, ungido por Deus, foi Saul. E o segundo rei ungido por Deus foi Davi. Mas Israel já tem um rei. Por qual razão Deus está mandando Samuel ungir um novo rei para Israel? Qual a razão? Saul simplesmente deixou de obedecer a Deus. Saul se desviou da presença de Deus. Começou a fazer coisas que não agradavam o Senhor. Começou a fazer coisas que Deus rejeitava. Para você ter ideia o quanto Saul se desviou do Senhor, que passado um tempo ele já estava procurando adivinhos. Ele foi procurar uma adivinha para revelar alguma coisa para ele. Já não buscava mais o Senhor. Mas por que ele não buscava mais a Deus? Porque ele começou a trilhar um caminho de desobediência. Ele não obedecia mais o Senhor, ele fazia aquilo que achava que deveria fazer. E quando nós trilhamos um caminho de desobediência, de insubmissão ao Senhor, Deus nos rejeita. O grande problema de muitas pessoas ter caído na fé, ter declinado na fé e Deus ter rejeitado, foi o fato da pessoa
se tornar soberba, orgulhosa, presunçosa, e acha que não precisa mais de Deus. As pessoas às vezes recebem funções, se tornam autoridades e acham que não precisa mais de Deus. Saul até então era obediente a Deus, mas depois que se tornou rei, Saul passou a viver conforme a sua própria vontade. Ele não queria mais ouvir a voz do Senhor. Então Deus vai rejeitá-lo. Deus vai rejeitá-lo e vai mandar o profeta Samuel ungir um novo rei sobre Israel. Um rei que obedece ao Senhor. Um rei que é submisso a Deus. Um rei que segue as estratégias de Deus para vencer as lutas, para vencer as batalhas. Israel tem inimigo e precisa vencê-los. E só pode vencer com a força de Deus. Ninguém consegue vencer o nosso adversário, o vosso adversário, sem a força de Deus. Porque a força do inimigo, ela é poderosa também. Mas Deus é soberano, ele não perde batalha, ele é general de guerra. Quando ele está na batalha, pode ter certeza que você vai vencer. Se ele estiver com você, você vai vencer. E Davi sabia muito bem. Davi sabia que o segredo era obedecer ao Senhor. Davi sabia que o segredo era seguir as estratégias de Deus. Então, Samuel se encanta com a beleza do Eliabe, porque quando ele chega na casa de Jessé, ele pede para conhecer os filhos. E o Jessé vai apresentar o Eliabe, que é o mais velho. A Bíblia diz que Eliabe era muito alto, era muito malhado, um homem tinha uma altura de aproximadamente 2 metros, e ele era muito forte, era bonito, era formoso de aparência. E quando Samuel vê o Eliabe, ele se encantou com ele. E ele diz consigo mesmo: porventura não está diante do Senhor o seu escolhido? E Deus fala, brada dentro do coração de Samuel, dizendo: ô Samuel, esse aí não é o meu escolhido, não. Eliabe, você vê ele alto, você vê ele muito malhado, mas ele tem um coração medroso. Você está vendo a aparência, você está vendo o exterior, eu vejo o que está dentro. Ele não é o meu escolhido. Então Deus já... Você vê, um profeta, na qualidade do profeta Samuel, se engana com as pessoas. É normal nós, como seres humanos, se impressionar com a aparência das pessoas. A gente julga muito pela aparência, pelo vestido da pessoa, pelo corpo atlético que ela tem. A gente julga pela barba, julga pelo bigode, julga pelo vestido, julga pela calça, julga pelo brinco, julga pelo batom, e por aí vai. A gente julga as pessoas pela aparência, pelo que está vendo. E Deus vai dizer: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior, eu olho para dentro da pessoa. Eliabe não me serve, não é esse aí o meu escolhido. Depois vai vir o Abinadab, que é o segundo, né? O Abinadab vem, Deus diz: não é esse aí também não. Aí vem o Samar, e o Senhor vai dizer: não é esse aí também não. Vem o Natanael, não é também esse aí não. Então, vai passando. Vem o Radaí, também não é esse aí. Aí vem o Ozen, também não é. Jessé estava com esses 6 filhos dentro de casa. Davi, o mais novo, o menor, estava no campo, apacentando as ovelhas. Quando Samuel passa todos os filhos diante de Samuel, Samuel vai fazer uma interrogação para Jessé: acabaram os jovens? Só são esses os teus filhos? Não tem mais nenhum outro? E Jessé vai dizer: tem um menor, o Davi. Onde ele está? Pergunta Samuel. Está no campo, está cuidando das ovelhas. E Samuel vai dizer: mande chamar. Mande-o chamá-lo, eu preciso vê-lo. Eu quero conhecê-lo. E foram chamar o Davi,
e apresentou a Samuel. Quando ele entra na porta da casa, Samuel está num banquete com Jessé e os filhos. E Davi estava cuidando do rebanho. Davi não foi nem convidado, né, gente? Davi não foi nem convidado. Ele estava ocupado com as ovelhas. Estava trabalhando com o pai, cuidando das ovelhas. E quando ele entra na porta, aquele menino de boa aparência, ruivo, Deus fala no coração de Samuel e diz: Samuel, aí está o meu escolhido. Pode ungí-lo. Derrama o azeite sobre ele, porque este é o meu escolhido. E Samuel levou um susto. A Bíblia não relata, mas eu acredito que Samuel deve ter pensado: mas essa criança, esse menino... Pois é. Deus, irmão, trabalha assim. Ele não trabalha com pessoas capacitadas. Ele capacita aqueles do qual ele chama. Deus não pega pessoas que aparentemente são preparadas. Porque ele pega pessoas que ninguém dá valor. Pessoas desprezíveis, que às vezes a sociedade despreza. E Deus levanta. Deus forja o caráter dessa pessoa e coloca numa posição elevada. O grande erro de muitas pessoas é receber de Deus autoridade e depois virar as costas para o Senhor. Esse é o perigo. Foi o caso de Saul. Por isso a rejeição. E o Samuel vai pegar o seu vaso de azeite, vai derramar o azeite, ungindo Davi, rei sobre Israel. Ele foi ungido, e a Bíblia diz que naquela mesma hora, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E se Davi era corajoso, meus irmãos, ficou muito mais corajoso ainda. Se Davi era destemido, agora ele está muito mais preparado, muito mais corajoso para enfrentar o seu inimigo, para enfrentar os chacais, para enfrentar o leão, para enfrentar o urso e proteger as ovelhas do pai. Quando Deus levanta alguém para liderar, para fazer a obra dele, ele vai treinar essa pessoa, ele vai forjar essa pessoa. Davi não estava pronto, era um menino, não tinha experiência nenhuma para assumir o trono. Ele tinha 17 anos de idade. Levou-se mais 13 anos para que ele sentasse no trono, aos 30 anos de idade. Durante todo esse período, Davi foi experimentado. Davi passou por perseguições do próprio Saul, que procurava matá-lo. Com inveja do Davi, porque Davi se sobressaía nas guerras. Davi, toda batalha que ele ia, ele voltava vitorioso. E Davi não tinha muitas habilidades. Mas por que ele vencia? Porque ele ia à guerra em nome do Senhor. Ele ia àquela guerra confiando não na força do seu braço, não confiando nas armas que ele levava, mas confiando no Deus vivo, no Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas.